Meus irmãos, saudação de paz a todos. Estamos aqui nessa manhã, da qual o Senhor está nos concedendo. Eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos, a respeito da história de Sansão. Tem muita gente que prega e diz que Dalila foi o pivô, da queda de Sansão. Dalila foi o estopim, o motivo, da qual fez Sansão cair, fez Sansão estar dentro de uma decadência espiritual. Se você for prestar atenção, se você for analisar capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 e o capítulo 16 do livro de Juízes, você vai enxergar que a queda de Sansão começa desde o capítulo 13 e vai se estender e terminar até o capítulo de número 16. Então Sansão ele vem de uma queda, progressiva, ou seja, ele vai caindo cada vez mais. Ele vai descendo cada vez mais um degrau da escada do pecado. Dalila já foi o último estágio de Sansão para o seu declínio espiritual, para a sua morte espiritual. Dalila não foi o começo, Dalila foi o final. Se você prestar atenção, tudo começa a partir do capítulo de número 13, após o nascimento de Sansão. Após Sansão começar a reinar como juiz sobre a nação de Israel. Então, Sansão ele passou por várias fases em sua vida. Sansão ele não foi pego de surpresa, não. A queda de Sansão já vinha acontecendo de uma forma progressiva e ele não estava percebendo. Ele só vai perceber a sua queda, o seu declínio espiritual, quando ele está no colo de Dalila. Que é quando Dalila manda cortar os cabelos dele. E o texto diz que ele perde as suas forças. E o texto ainda vai dizer mais. Que ele pensa que tem o que já não existia mais. E que ele pensa quem era, quem ele já não era mais. Por quê? Porque quando ele impele mais uma vez em sair para pelejar contra os filisteus, o texto vai dizer que o Senhor já não estava mais com Sansão. Então veja que tudo começou lá no capítulo 13 e veio se arrastando, e veio trazendo consequências para o capítulo de número 16, onde no capítulo de número 16, Dalila é o fundo do poço de Sansão. Dalila faz Sansão dormir, Dalila faz Sansão perder a visão, Dalila faz Sansão perder as forças, Dalila faz Sansão ser preso, Dalila faz Sansão ficar cego, Dalila faz Sansão ir para dentro da prisão e para o território do inimigo. Dalila faz Sansão ficar acorrentado. Dalila faz Sansão rodar e não sair do mesmo lugar, ou seja, deixou Sansão sem destino. E Dalila, por fim, vai causar a morte de Sansão. Então veja que Dalila não foi o início do declínio espiritual de Sansão, não. Dalila já foi o final, porque Sansão já vinha carregando a sua queda desde o capítulo de número 13. Então que possamos aprender com Sansão a ser vigilante, porque a falta de vigilância vai nos levar a desfrutar de graves para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida física. Sansão ele não foi afetado apenas do lado espiritual. Sansão foi afetado no lado físico, porque vazaram os olhos de Sansão, ele ficou cego.
Tanto ele ficou cego fisicamente, como ele ficou cego espiritualmente. Sansão foi acorrentado. Sansão foi atado em cadeias de bronze. Estava preso. Estava dominado pelo inimigo. Sansão estava rodando, né, em volta de um moinho, dentro de um calabouço. Rodava, 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 mas parava no mesmo lugar. Não progredia, não avançava, não ia adiante. E por final, Sansão, ele morre por conta do seu pecado, por conta da sua falta de vigilância, porque deixou de observar a lei, porque se afastou dos caminhos do Senhor, porque começou a satisfazer o desejo da sua carne. E isso trouxe consequências graves para a vida espiritual de Sansão. Então, o que devemos aprender com Sansão? A cada dia estar vigilante. O próprio Jesus, ele disse para os seus discípulos: vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.